Gravando. Muito bem. Eu queria ter duas informações preliminares. A primeira delas, a CPA cuida da avaliação docente e cuida do docente por parte dos alunos, correto? Sim. Ela também cuida da avaliação do docente do ponto de vista acadêmico? Ou seja, a CPA ela é também o órgão na universidade responsável pela mensuração da qualidade acadêmica do professor, da sua produção, enfim. Não, isto não. Isto tem uma outra comissão que se chama COPAID. Uhum. A questão da... O senhor fala do acadêmico mesmo, do professor, de artigos publicados, titulações, enfim. Sim. Não, isso é uma outra comissão. É uma outra comissão. Esta comissão da CPA faz a avaliação com os alunos das condições também da universidade, junto com a universidade e também com a avaliação dos professores? Sim. Faz essas duas tarefas, né? Sim. Tá. E as devolutivas, qual é o período, a periodização em que isso acontece? Como é que é feita a devolutiva para os alunos, a devolutiva para os professores? Tá. A gente pode fazer a gente tem eu posso apresentar, falar um pouco sobre esse modo operandi da CPA, e aí eu incluo nisso essas perguntas preliminares, e aí qualquer coisa a gente pode ir desmembrando a nossa fala aí durante a pontuação, enfim. Só lembrar que eu tô anotando as coisas aqui, então se eu perder alguma coisa, eu vou pedir para você voltar para Com certeza. Poder... Tranquilo, professor. Tá ótimo, professor, sem problemas. Bem, então, como a gente já foi... Peraí, Aline, o host já está com o professor Milton. Já está. Pode sair. A Unital que abriu a sala já tinha passado. Então, a CPA, ela tem essa avaliação institucional grande, que a gente faz ela de acordo com os eixos, né, e dimensões dos sinais. Então, nós saímos de um modelo em 2017, em torno de umas 130 perguntas, de forma qualitativa, praticamente. Em 2017, nós tivemos uma reestruturação, vamos dizer assim, da metodologia CPA que a gente utiliza aqui na Universidade de Taubaté. Nós enxugamos praticamente em torno de 35, 40 questões, adotamos um índice NPS, o índice Net Promoter Score, para a gente conseguir trabalhar com um índice numérico e fazer um acompanhamento para gerar alguns gráficos de tendência dentro da universidade e mostrar números com relação à qualidade, com relação a pontos fortes, fracos, enfim. Então, isso eu acho que deu uma visibilidade muito grande, uma forma muito mais didática para todos os segmentos da universidade, professores, servidores, alunos, poder observar esse índice e comparar um ano com o outro, né? Então, em 2017 foi uma mudança grande, essa mentalidade da universidade com relação a essa novo formato de avaliação. Então, essas 40 questões, basicamente, de 35 a 40 questões, a gente aborda questões de infraestrutura, questões relacionadas à parte acadêmica e pedagógica, questões relacionadas ao plano de carreira, já direcionado para o professor, questões direcionadas ao aluno, como ele enxerga o papel da universidade no seu desenvolvimento profissional, questões que envolvem valorização do profissional, do professor, do servidor, enfim, eu acho que talvez a Aline tenha enviado o questionário que vocês vão conseguir observar que pelo menos todos os eixos de dimensões dos sinais ele entra ali. Com isso,
a gente, com esses resultados, imediatamente, a gente gera o relatório, praticamente no prazo do máximo de 15 dias. O sistema envia os relatórios e nós enviamos para todos os coordenadores, diretores, para as pessoas responsáveis, da parte da gestão, né, de cada segmento, elaborar um plano de ação com as respostas. É importante dizer que, nesses questionários, 2 questões elas são abertas, podendo ser justificadas. Inclusive, essas justificativas vão também, né, nesse pacote aí de relatório. E a gente dá um prazo aí para o plano de ação. Por quê? Porque a gente observou que só fazer avaliação não tem nenhum intuito se ele não gerar um plano de ação. E uma das coisas que a gente envolve no plano de ação são as atribuições do PDI. Então, a gente envia também, de acordo com cada segmento, o PDI, para que as ações sejam baseadas dentro do que foi o planejamento da instituição, dentro daquele quadriênio. E aí, o papel da CPA, claramente, nesse período aí de 4 anos, que eu venho coordenando a CPA, junto com a professora Érica, que é de exatas, eu sou de biológicas, a professora Juliana, que não pôde estar presente, é da humanidades, a gente vê claramente a união dessas 2 pontas, entre os resultados da avaliação e a elaboração, envolvimento de toda a equipe no planejamento. Bem, esse mesmo plano de ação, ele é validado pelas pró-reitorias, para que tenha uma concordância, né, das ações dentro da universidade, claro, e ele é, depois de 1 ano, devolvido e perguntado, essas ações, elas foram, como que elas estão? Elas estão em andamento? Elas foram finalizadas? Elas foram, ou então não saíram do papel? Qual o motivo? E aí a gente consegue, todo ano também, além de apresentar os resultados, apresentar quanto foi planejado, como que isso vem sendo desenvolvido, como que isso foi executado. Isso é muito interessante. Ano passado, então, por exemplo, a gente teve um impacto muito grande da pandemia, que foi planejado no final de 2019, todos nós aqui planejamos a vida para 2020 e, de repente, tudo foi mudado, não diferentemente da universidade, né? Então, a gente abriu um campo ali para os coordenadores poderem anexar ações adicionais que foram desenvolvidas para a pandemia. Então, na verdade, a gente consegue trabalhar, a forma assim, normal da CPA trabalhar isso. Faz a captação dos resultados, gera, né, junto com a coordenação, os planos de ações, e vai fazendo essa correlação aí, tentando cobrar esses planos de ações. Nós somos a ponte, né? Geramos o relatório. A gente acredita e a gente vem fortemente trabalhando na devolutiva. Por quê? A gente acredita que, se a gente fizer uma devolutiva bem feita, o professor, o servidor, o aluno, ele vai ver a importância dele no processo de avaliação. Né? Porque senão, por que eu vou avaliar? Para que eu vou fazer um questionário, ficar 40 respostas, sendo que eu não vejo qual a minha importância naquilo? Então, desde 2017, a gente vem crescendo muito com essas devolutivas. Em um primeiro momento, a gente fez uma devolutiva assim, para biociências exatas e humanas, outra para gestão, outro para servidores. Esse ano passado, ano retrasado e ano passado, a gente já segmentou. Nós já escalonamos, fizemos para servidores de biociências, servidores de exatas, servidores de humanas. Depois nós segmentamos também os professores de exatas, professores de humanas. A gente fez um total de em torno de 15 apresentações com as devolutivas, gráficos bem ilustrativos e, principalmente, comparando ano a ano esse índice NPS, mostrando o gráfico de tendência. Então, a gente vê claramente, por exemplo, o grande problema que a instituição enfrenta com relação à infraestrutura, investimento na infraestrutura. Então, a gente vê que, apesar... E assim, a gente consegue ver que os dados, eles casam, né? Conforme vai aumentando o investimento, vai melhorando o índice. Então, ano a ano, a gente vê isso. Ano passado, teve essa mudança. O que é infraestrutura em 2020? O que foi infraestrutura em 2020, frente à maioria dos cursos que tiveram que ser remotos? Então, a gente viu essa mudança também no gráfico. Então, é muito interessante, porque o professor consegue, com esse número, com esse dado, comparar o curso dele com os pares dos outros cursos, comparar com uma média geral da universidade, que a gente também calcula, entendeu? E comparar com a média da área, por exemplo, a área de humanas, ele consegue comparar.
Então, a devolutiva, professor Milton, a gente faz dessa forma. O ano passado, a gente conseguiu atingir em torno de uns 600, com os Zooms, com todas essas aberturas de sala, enfim, com essas devolutivas. Nossa secretária da CPA, ela foi marcando os presentes, se eu não me engano, em torno de umas 400 pessoas com essa devolutiva. Assim, para o tamanho da nossa universidade, para a proporção, a gente vê que é um número importante. Então, agora entrando eu falei um ponto importante aí com relação à infraestrutura, né? A infraestrutura, ela não Deixa eu perguntar uma coisa. Existe a devolutiva também para os alunos? Existe, então. Lideranças estudantis a gente faz e a gente fica em aberto, se o curso quiser chamar a CPA para aquele curso em especial, a gente faz sim. Tanto que sexta-feira agora, sexta-feira, a gente tem a devolutiva para as lideranças estudantis. Então, a gente chama todas as lideranças estudantis da universidade e deixa em aberto. Fica um link em aberto, é Zoom. Todo mundo que tem o link pode entrar, qualquer aluno que quiser, naquele momento, pode estar disponível. A gente faz sim. A gente tenta sensibilizar também a adesão do aluno, além uma das ações nossas, além dessas devolutivas, o envolvimento da comissão com essas devolutivas é muito importante. Também, assim, durante o período de avaliação, a gente trabalha muito com peças de marketing, mandando muita, né, colocando no e-mail, colocando no WhatsApp, colocando nos grupos, que eles possam acessar, fazer com que o professor também incentive o aluno a acessar rede social, e também, assim, indo para que os alunos falem. A gente acha que, assim, a fala do aluno com o aluno é muito mais importante do que a nossa fala, muitas vezes, como professor, porque ele vai sentir que um professor pedindo para falar é importante, mas o aluno, os pares pedindo e falando, a gente vê. A avaliação dos professores, dos docentes, então é uma segunda avaliação, quando a gente vê só a parte acadêmica, a parte pedagógica. Então, não é nessa primeira avaliação grande, não. Aí é feita uma segunda avaliação, que, inclusive, está aberto agora o nosso questionário lá no sistema, né, mentor que nós temos aqui. O aluno, ele avalia o professor por disciplina e por período. Então, tem uma avaliação mesmo por disciplina e por período. A professora Débora levantou a mão? Levantei. Só para perguntar como vocês motivam que os alunos respondam. Se é obrigatório, se é opcional, como é esse processo? Você já falou de todo esse material de comunicação, que eu acho que se o aluno entende a seriedade e a importância do processo de autoavaliação, há um engajamento maior. Que percentual, mais ou menos, de alunos? E eu vi também no relatório que vocês têm para docentes, para servidores e para alunos, né? Você consegue me dar um panorama, assim, de percentual de envolvimento? Os docentes são obrigados a responder? Como é que é essa questão? Não, a gente não coloca como obrigatório e nem atribui nota, nenhuma bonificação de nota com relação a isso, porque a gente pensa no caráter de pesquisa, diminuir a tendenciosidade de tudo isso. Então, a gente gostaria mesmo da parte, vamos dizer assim, espontânea, né? Então, é um trabalho até um pouco mais difícil, porque a gente precisa sensibilizar eles de uma forma realmente concreta da importância deles. Então, a gente sensibiliza falando das melhorias. A CPA, ela criou um selo muito legal. Esse selo, a gente coloca em tudo que é resultado advindo do que é colocado nos questionários pelos alunos. Então, vamos supor, minha área, eu sou dentista, minha área, eu estou falando da minha realidade ali no meu departamento, da minha área. Foram trocados 20 equipos odontológicos, 20 cadeiras odontológicas, e essa troca, ela veio fortemente pelos alunos o que eles colocaram lá no questionário da autoavaliação. Então, esse selo da CPA foi colocado em vários pontos estratégicos. Por quê? Porque a gente acredita que o aluno precisa ligar o que ele está conseguindo, o que está sendo feito na universidade, com o que ele apontou. Então, a gente faz muito isso. Isso também mostra o quanto a instituição valida os resultados, usa, né, de forma prática os resultados. Acho que é o formato, o modelo ideal mesmo.
A gente vem fazendo muito isso, colocando os adesivos, falando para os alunos. A gente coloca isso muito para os professores. Os professores, eles precisam assinalar para os alunos as ações que são tomadas como devolutiva do questionário, porque às vezes o aluno ele não tem essa percepção real, que aquele microscópio, ou que aquele laboratório, que aquele equipamento que foi adquirido é fruto de todo esse investimento que é feito resultante do questionário. Então, a gente faz esse trabalho, coloca o selo para deixar bem evidenciado. O nosso mote é assim: você avalia, a Unital melhora. Você avalia, a Unital melhora. O você bem grande, porque para ele entender que é ele. Você, eu avalio, a Unital melhora. Então, a gente vem usando esse slogan aí, vamos dizer assim, para tentar melhorar a adesão, melhorar todo esse empenho dos alunos. A gente sabe que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho feito com muita dedicação da comissão, de toda, eu acho que a instituição agora, ela já, assim, não é, ela já incorporou essa metodologia, incorporou essa forma e vem realmente trabalhando fortemente com isso. E como é que fica esse acompanhamento que você está fazendo numa gestão basicamente uma gestão de infraestrutura para a universidade, de melhoria de infraestrutura e tal, que é um papel interessante da CPA, mas na avaliação docente, como é que a CPA acompanha as alterações do resultado das avaliações dos alunos com relação ao corpo docente? Como é que é feito esse acompanhamento e quando é feito? Então, por exemplo, uma das questões pedagógicas que a CPA envolve é assim: eu consigo desenvolver satisfatoriamente meu plano de ensino? Uma pergunta geral para o professor vai responder. O aluno responde: o plano de ensino desenvolvido pelo professor é satisfatório? Então, a gente confronta. É muito engraçado, porque às vezes no mesmo curso, o professor, o NPS, o índice dele dá 94% e o aluno dá 70%. Então, a gente consegue mostrar para o professor que o entendimento do aluno, que o plano de ensino dele não está satisfatório. Então, com números, a gente mostra claramente que os dois lados não estão conversando. Em 2018, a gente repete essa mesma pergunta. E a gente vê se melhorou ou não. Se melhorou, ótimo, porque a gente está começando a traçar uma estratégia para isso. Porque o coordenador também do curso, ele tem esse índice e ele vai conversar com o corpo docente dele, ele precisa trabalhar isso, né? E aí já não é o papel da CPA, a CPA ela vai mensurar, né? Então, a gente já tem casos também que não tiveram melhora. E aí vem essa avaliação complementar, que é essa segunda avaliação, em que o aluno avalia o professor por semestre, por disciplina. Então, aí, nesse valor, que já que não estão conversando os dois lados, e o aluno quer apontar fortemente aonde que é essa lacuna pedagógica, vamos dizer assim, o coordenador do curso, ele recebe esse segundo relatório, que é feito do professor por disciplina, que não é dentro dessa avaliação da CPA grande, é uma avaliação adicional. E o professor, ele dependendo do índice dele, ele precisa fazer um plano de ação. O que eu preciso melhorar para melhorar esse meu índice dentro dessa disciplina, por exemplo. E vocês não acompanham isso, acompanham a coordenação. Isso é a coordenação junto com a pró-reitoria de graduação. Tá. E a devolutiva para o professor mandado um relatório individual para cada um, ele recebe no e-mail, e depois a coordenação chama. Como é essa dinâmica? Fica disponível no sistema, ele tem o acesso ao sistema, então lá no sistema ele vai clicar avaliação do professor. Como é uma avaliação individual, professor por professor, a gente trata com muito cuidado esses dados, até para a exposição do professor, cuidado com dados. A gente sabe, né, vocês são professores, sabem como são os alunos, às vezes colocam algumas situações. Então, o professor tem acesso ali pelo sistema, ele tem acesso e o coordenador dele também tem, né, a distribuição das senhas ali para isso. E aí os dois conversam sobre isso e traçam esse plano de ação. Nesse conjunto, então, essa devolutiva para o professor é feita pelo coordenador e diretor. É importante deixar claro que a CPA tem ela total autonomia, né, no sentido das questões, o questionário, então nós não somos vinculados a nenhuma pró-reitoria, nem a reitoria, enfim,
Então, os resultados que a gente primeiro apresenta os resultados finais para toda a gestão, então, assim, eles não ficam sabendo de nada antes, né? Então, todos os pró-reitores, a reitora, o vice-reitor, ficam sabendo todo mundo junto. E outra coisa, em relação a esta avaliação dos professores, que a CPA, na verdade, ela é só uma ponte, né? Ela só torna, só funciona, faz funcionar essa avaliação. Quem analisa isso é a Pró-Reitoria de Graduação, tem uma comissão lá, né? Eu também faço parte da assessoria da Pró-Reitoria de Graduação, e aí tem uma comissão que cuida dessa parte. Então, assim, é importante deixar claro que mesmo o professor que tem uma avaliação um pouco negativa, ruim, ele não é penalizado, tá? Nesse sentido. Mas ele é motivado a criar um plano de ação para melhor, né? Para melhorar sua avaliação no próximo semestre. E com isto, nós estamos pensando também, a Pró-Reitoria de Graduação, de elencar isto como uma pontuação para ele no processo de atribuição de aulas, tá? Então, só que assim, esse estudo a gente parou por conta da pandemia, mas assim, foi criada uma deliberação que rege todo esse sistema dessa avaliação dos professores. Mas é importante deixar claro que ele não é penalizado assim nesse sentido. Ele perde aula, ele né? Oi? Se ele perde aula, ele é penalizado. Então, ele é penalizado, mas tipo assim, É. o resultado dessa avaliação não vai assim, diretamente, né? Não, tudo bem, senão não tem por que ter avaliação, se não tem ação, né? Uma coisa que a gente vem trabalhando junto com a PRG para a consolidação dessa avaliação dos professores e poder usar esses resultados na atribuição de aula e até na promoção da carreira, enfim, consolidar mesmo esses resultados, esse NPS, essa metodologia, a incorporação essa metodologia até por parte dos alunos, entendeu? Para eles saberem, porque é um índice, como é um índice agressivo, sim, se a gente fala, a gente falava agressivo, assim, mas porque ele calcula só as notas 9 e 10 como boas, 7, 7 e 8 é neutro, e de 0 a 6 é detrator, então é um índice, assim, que incorpora um valor... Dando a oportunidade dele montar um plano de ação, dar um tempo para ele se... rever, né, os seus procedimentos, ok, né? Não é uma punição imediata, é todo um processo. Então, se ele sabe que daqui a 2 anos não tiver uma melhora, e se ele souber de fato, não é só ele não tem acesso só ao índice, ele tem aonde foi pior, né? Sim. Inclusive com algumas respostas qualitativas para apontar, e poder até se justificar, porque às vezes você tem um aluno que gera um movimento negativo, né? Então, assim, sendo um processo que tem como função a melhoria e não a punição, eu acho que é coerente. Por muito tempo nós tivemos uma avaliação, mas ela ficava assim meio que solta, né? Então, tipo, o plano de ação do professor, ele fazia até o plano de ação, mas ninguém fiscalizava, sabe? E agora, desses anos para cá, né, de 5 anos para cá, então nós estamos tomando mais cuidado em relação a isto. E bem o que a senhora falou mesmo, né? E, assim, ele é avaliado em várias avaliações, né? Mínimo umas 4 avaliações ali para saber como que ele aumentou ou diminuiu, como que, né? E tem o direito de resposta, enfim. Mas assim, sempre no sentido de ter um maior envolvimento ali, né, do professor com a universidade e com os alunos em si. Só um complemento em relação à avaliação da CPA. A CPA, ela tomou uma proporção bem grande, né? Porque antes a gente só trabalhava com os alunos, né? Os alunos respondiam a pesquisa e os professores, né?
Atualmente, nós também trabalhamos com servidores também respondem à pesquisa, os servidores que têm um contato direto com o aluno, né, de clínicas, laboratórios, bibliotecas, secretarias, enfim. Nós também trabalhamos com o colégio da Unital, os professores, né, que pertencem ao colégio da Unital. Trabalhamos também com a avaliação do estrito sensu, então os alunos de mestrado, doutorado e os professores do estrito sensu também avaliam, e o ensino à distância também. Então, nós temos uma gama bem grande dentro da universidade. E, assim, a questão do planejamento, né, que a gente fala, assim, que a nossa principal dificuldade ainda é a infraestrutura, ok? Mas a gestão superior utiliza muito desses dados, né, elas partem, né, para muitas ações baseado nessas respostas da nossa comunidade em si, né? Tanto de professora... Inclusive para pedir recurso para a prefeitura, né? Exatamente. E o pró-reitor de administração, ele tem um papel super ativo, né? Então, ele já pediu uma reunião especificamente com a gente, com a CPA, sabe? Para entender as principais queixas, né? De cada departamento, e para já ir conversando com os departamentos, os diretores, para formalizar esse plano de ação para poder atender a comunidade. Existe nesse trabalho da CPA, são duas questões. Primeiro, a participação de servidores, de representantes de servidores na CPA? Existe. Tá. Nós temos 2 representantes. Tá. Além disso, as perguntas que, evidentemente, são objetivadas aí para fazer uma análise que os estudantes ou servidores, fazer uma análise sobre a qualidade de infraestrutura e tudo mais, estão presentes no questionário. Também estão presentes, por exemplo, outras ações como indicação de necessidade, se a comunidade acadêmica universitária vê necessidade de mais bolsas, de investimento, de que a universidade precisa pagar para o professor fazer desenvolver o seu mestrado, se não desenvolveu, o seu doutorado, ou participar de eventos aqui no Brasil ou no exterior, auxílios. Isso tudo está contemplado no questionário? Está contemplado no questionário que envolve o estrito sensu. A gente tem alguns professores, né? Nem todos os professores que atuam na graduação atuam nos estritos sensus e nos programas da pós-graduação lato sensu, mas tem uma política muito grande agora na Universidade de Taubaté, na formação para inclusão, aumentar a inclusão do professor nos estritos sensus, né? Nos programas de mestrado e doutorado. Então, esse questionário da CPA, a gente faz algumas adequações para os professores do estrito sensu e para os alunos do estrito sensu, perguntando sobre projetos, sobre fomento, sobre investimento, sobre fomento para publicação, qualidade das publicações, qualidade do impacto da publicação, qualidade do subsídio da universidade para subsidiar um pós-doutorado fora, para fazer alguma coisa no exterior, enfim. A universidade, ela vem trabalhando nisso, né? Ela fortemente, claro que ajuda, mas dentro do contexto atual, algumas ações estão estacionadas, até pelo trânsito da gente mesmo, a gente sabe disso. Então, 2020 foi um ano que vai impactar também na devolutiva das nossas ações até para CAPES, com relação à Sucupira, né? Mas, sim, tem esse olhar direcionado para a parte, vamos dizer assim, específica de produção intelectual, né? Bem. Deixa eu ver se está... A devolutiva demora quanto tempo, em média, por exemplo, para os alunos? A devolutiva A gente espera os resultados chegarem na mão dos coordenadores, fazer todo esse plano de ação, ser validado pela instituição, e aí a gente faz as devolutivas em torno de uns, vamos dizer assim, de uns 2, 3 meses. Desde o final Em torno de 2, 3 meses.
Agora, deu 2 meses, né? A gente Deu 2 meses, praticamente 2 meses. Em março. E postamos o relatório em março, exato, 2 meses. E para os professores? Mesmo período. A gente faz praticamente um pacote de devolutiva. Eu estava brincando aqui com o nosso a nossa agenda de devolutiva, a gente está no período de devolutivas agora. É igual o calendário nosso aqui de vacinação, de período tal a tal, data tal. Sim. Muitas datas. Tá bom. Eu acho que, por mim, é isso. Professora, tem alguma outra questão? Não, também estou bem satisfeita, né? O relatório de vocês tem mais de 500 páginas, fora os milhões de anexos. A gente vocês devem ter uma equipe, né? Pelo menos, para gerar as planilhas e tal, porque são uma de humanas, uma de exatas, uma de biológicas. Boa pergunta. Quantas pessoas estão envolvidas no processo da CPA? Direta e indiretamente? Nós temos, olha, nós somos em 5 pessoas na comissão, 5 ou 6 pessoas, né, com a Amanda, que é a nossa representante discente, e nós temos a equipe de TI, que trabalha fortemente com a gente, mas eu digo que é uma comissão que trabalha muito. A gente gera, os relatórios são gerados em Excel, mas nós fazemos na mão mesmo todos os gráficos, porque senão o gráfico ele sai de uma forma muito difícil de ser passado, então a gente quer deixar uma forma mais didática. Então a gente faz realmente os modelos de gráfico, nós ficamos em torno de 1 mês trabalhando em cima de todos os gráficos, os índices, calcular os índices. Mais as aulas, mais o quê? No caso, mais o estrito senso, que eu trabalho lá, a Érica na assessoria e eu consultório também, sou dentista, enfim, a gente vai dando conta do que pode. Uma coisa interessante, só um dado que eu estava anotando aqui na primeira fala, junto com o professor Josué e a professora Aline, que eu queria colocar, eu acho até importante, que vocês estavam falando com relação ao número de alunos, e eu acho importante até a gente falar com relação a isso também. A Universidade de Taubaté, e eu acredito assim que a grande maioria das universidades particulares, e assim, dentro desse modelo misto que a gente vive, teve esse impacto da pandemia consequente, assim, né? É algo assim que é notório. De 2019 para 2021, que eu acho que assim, o 2019 é o ano que estava tudo tranquilo, tudo bem, e ninguém imaginava que iríamos passar pelo ano de 2020. A gente teve em torno de uma retração de 25%. Dos alunos. Considerando tudo, todos os cursos. Exato, é isso que eu ia falar, considerando todos os cursos. Então, a Universidade de Taubaté ela teve um enxugamento de 25% dos seus alunos, tá? E, então, o curso de Relações Públicas, ele também teve um enxugamento, né, um número notório com isso. Mas um dado importante, se a gente observar a rematrícula do aluno de 2020/2, 2021/1, então, aquele aluno que enfrentou a pandemia com a gente, que passou a pandemia estudando, teve uma taxa de diminuição de 3,79. Então, o impacto da pandemia do segundo semestre de 2020 para a rematrícula de 2021, a gente viu uma perda menor, então, em torno de 3%, a universidade, em torno, e 2019 para 2021, realmente foi a grande perda. E aí, a gente fez um questionário adicional o ano passado, no final do primeiro semestre e outro no final do segundo semestre. Érica, depois deve ter até o EAD lá, a editora Unital, a gente fez um relatório técnico e deixou disponível esse relatório técnico. Foi um questionário que abordou praticamente as questões da pandemia, né? Mais as questões envolvidas à pandemia. E uma das perguntas foi, a sua renda foi impactada para mais, para menos? Como que foi impactado? Assim, 80% dos nossos alunos claramente deixou evidente que a renda foi impactada, para menos. E isso foi muito importante, porque esses nossos resultados a gente entregou na mão da gestão, apresentando para eles isso e apresentando para eles também o quê? O aluno estava com um pouco percentual de bolsa. Então, tinha que ser traçada alguma estratégia para a gente continuar com esse aluno com a gente no ano 2020. E aí a universidade fez uma movimentação interna para conseguir oferecer um maior número de bolsas para os alunos, transpor aí 2020 para 2021. Claramente, a gente vê o efeito disso
com uma queda só de 3% na rematrícula, tá? Na rematrícula. Então, eu vejo assim, que o impacto da pandemia existiu, não só para nós, para a maioria das universidades, das faculdades, enfim, mas que a gente conseguiu aí, do final do ano passado para esse, diminuir um pouco esse impacto, eu acho que pelas ações da instituição. Com relação à infraestrutura, que eu vejo que no curso de Relações Públicas, se vocês olharem aí os documentos que a professora Aline deixou com vocês, o que os alunos colocaram, eu acho que é um ponto que eles falam um pouco sobre laboratório e infraestrutura e equipamentos. A universidade ela vem trabalhando no PAC, né, que é um programa de aceleração... Como é que é o mesmo termo, Érica? Eu posso... programa de... Gente, olha só, me deu um branco. Mas é assim, o que acontece? Todo aluno que está inadimplente, que tem alguma conta com a universidade, todo que for revertido dessa forma, obrigatoriamente tem que entrar como infraestrutura. Então, toda essa renda gerada pela renegociação de dívidas, enfim, tudo isso vai entrar para a universidade com o retorno em infraestrutura. Porque a universidade sabe que ela precisa agir nessa infraestrutura, né? Não os relatórios, eles indicam isso. E também a otimização dos espaços. A professora Débora falou, e é observado mesmo, a universidade ela tem diversos pontos dentro da própria... Se a gente estivesse aqui em Taubaté, né, em loco, aqui juntos, vocês poderiam ver que a cidade toda tem ponto onde tem algum espaço da universidade. Inclusive, tem um campo grande lá em Ubatuba, um prédio grande lá em Ubatuba, que foi vendido atualmente com uma renda grande e que toda essa renda... 104 milhões a ser investido obrigatoriamente na infraestrutura. Na infraestrutura. Então, toda essa venda desse prédio de Ubatuba também será revertido em infraestrutura. A instituição, a gestão, está claramente assim, consciente de que o que é apontado nos relatórios é com relação a isso, então precisa realmente investir nesse quesito, né? Para continuar competitiva, para continuar dentro do mercado. Os membros da CPE, eles são remunerados de alguma maneira? Com uma carga... Não. Há uma compensação de carga horária docente? Para falar que não, eu acho que eu tenho 5 horas atribuídas na semana para a CPA, mas isso foi só esse ano, porque eu tenho aula na graduação, aula na pós, então realmente a gente extrapola nossas 40 horas. E como aqui mais voluntário mesmo. Mais voluntário mesmo. O amor à camisa, né? Servir à instituição. A gente não trabalha, não tem um adicional para essa comissão. E a gente já está nessa de 4, 5 anos. 4, 5 anos. Acho que precisa renovar também um pouco, né? Daqui um ano, 2, né, Érica? A gente passa a bola. Agora que já está tudo estruturado, vai ser fácil a herdar isso, né? Mas é bom, eu falo que é bom, é importante ter esse arejar. Acho que outras pessoas veem, outras não precisa nem mudar o processo, mas um olhar novo, um olhar diferente, arejar faz bem. Mas a gente está muito envolvida, a gente gosta muito, é uma comissão, assim, falar um pouco da comissão agora, a professora Juliana, infelizmente não pôde estar aqui, ela está em aula, mas é da área de humanas. A gente é muito alinhada, tem a Gláucia, que é a nossa secretária, extremamente envolvida no processo. A Gláucia entende do processo do início ao fim, dá subsídio para todos os professores, entende dos relatórios, faz uma parte operacional muito grande. Então, assim, a gente é uma comissão que está bastante alinhada. Essa funcionária é exclusiva da CPA. Trabalha na CPA e trabalha na parte de concurso. Essa funcionária é exclusiva da CPA. Ela trabalha em 2 comissões. A nossa... E como é que é? A nossa comissão e a comissão de concursos. Ela também cuida da parte de todos os concursos que acontecem na universidade. Tá bom. Gente, a gente falou muito já, né? Não, bem satisfeita. Trabalho... Esse era o objetivo. Trabalho bem interessante, parabéns. Obrigada, gente. Obrigada. Qualquer dúvida, estamos aí também nesse período, tá? À disposição. Tá bom. Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Tá. Deixa eu ver, tá aqui. E nos despedimos e vamos nos ver no final do processo agora. Tá joia, gente. Bom trabalho para vocês, professores. Bom trabalho. Vocês também. Obrigada pela visita. Tchau, tchau. Tchau, tchau.